Olá meus amigos, olá meus irmãos, que a paz do nosso eterno Criador esteja sobre a vida de todos. Estarei gravando um áudio aqui interessantíssimo sobre as cartas para as igrejas do Apocalipse. Gostaria que você meditasse com muita calma, analisasse com muita calma mesmo. Assim como os alimentos que a gente come, é o nosso corpo que separa o que é bom e o que é ruim, o que vai nos fazer mal, assim também o seu entendimento agora, após ouvir essa mensagem, ele vai mostrar para você o que é de fato aqui que é proveitoso. Eu tenho certeza que você talvez nunca ouviu uma mensagem como esta que você vai ouvir agora. Porque, gente, eu tive uma compreensão espiritual sobre essas cartas que são incríveis. Claro que eu teria que gravar uma parte 2 depois com detalhes das cartas, mas eu queria passar agora uma lógica de entendimento que eu acredito que vai te ajudar a ler essas cartas com uma visão muito diferenciada do que nós aprendemos a vida toda. Não estou dizendo que eu estou trazendo uma novidade, eu creio que isso já está na mente de muitas pessoas sem elas perceberem que entende isso. Mas agora eu creio que dando a receita vai ficar mais fácil de outras pessoas também compreenderem desta forma. Uma forma espiritual de entender tudo isso. Vamos lá. Eu sempre, quando frequentava os templos religiosos, quando chegavam estudos sobre essas cartas às igrejas, a gente tem duas vertentes que o sistema religioso ensina. A primeira é a carta direcionada exclusivamente a igrejas lá da Ásia, ou seja, são igrejas que eram físicas, né? Tinham seus pastores, porque eles colocam ali, quando a carta é direcionada ao anjo da igreja, eles colocam que esse anjo é o pastor da igreja, né? Então a primeira vertente, a primeira linha de raciocínio é esta questão, que foi direcionada a igrejas físicas, locais, e principalmente eles fazem a gente entender que são locais como o de hoje, locais onde se concentram várias pessoas e tem um líder ali. O que de fato não combina muito com a linha de raciocínio do Messias, quando ele dizia que ele seria o único pastor na graça, não haveria outro, né? Ele deu alguns para pastores, como Paulo afirmou, na velha aliança. Na nova aliança, ele se torna o único pastor para não haver mais liderança entre um e outro. E como se entender isso de uma forma muito clara e objetiva? É simples. Se na graça nós somos sacerdotes, não temos mais um intermediário entre nós e o Pai, então por que o Pai vai falar com um pastor, alguém que é levantado para ser pastor, independente se é dom ou não, como muitos dizem que é dom, mas se fosse dom não cobravam? Eu até entendo que possa existir assim esse sentimento pastoral em alguém e exercer isso de uma forma como dom, mas tem que ser gratuito. Porque dom não se cobra, não se tem salário, você está entendendo? Não se faz discípulos para si. Então assim, quando fala lá de que ele deu uns para pastores, realmente não tem muita lógica de acordo com os ensinamentos do Messias, porque ele veio nos comprar para sermos agora sacerdotes e termos um contato direto com o Pai. O Pai não fala mais com alguém para depois esse alguém falar conosco, como muitos dizem, vou para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Não, a palavra do Pai está em nós. Ele nos comprou para sermos o seu templo. E quando somos o seu templo, ouvimos a sua voz diretamente em nós e não mais de homens. Aí talvez você diga, irmão, mas é aquela passagem que fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ir numa igreja? De forma alguma. Ouvir a palavra de Deus é você estar conectado a Ele de forma espiritual, o seu espírito conectado a Ele, e aí automaticamente você ouve a sua voz 24 horas por dia, cumprindo o que Paulo fala sobre orar sem cessar. Como é que você vai orar sem cessar dentro de um templo? Você só consegue orar sem cessar se buscar o Pai de forma espiritual, conectado nele 24 horas e ouvindo a sua voz, dizendo para você, não faça isso, não faça aquilo outro. E quando você o obedece, você então vai aumentando cada vez mais a sua fé, ao ponto de você se tornar a cada dia mais espiritual, ou seja, ser como a luz da aurora, ir brilhando, 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 até ser dia perfeito. E vale a pena ressaltar que o próprio Messias disse, a minha casa será chamada casa de oração, e essa casa somos nós. Tem um áudio no canal falando sobre isso, bem explicadinho, dá para entender nitidamente que ele se referia a nós como a sua casa, ao seu corpo, né? E não um local físico onde as pessoas têm horário marcado para ir lá orar, né? São pessoas que oram uma de frente para outra, oram, é como se orasse em pé ainda na sinagoga, porque ele disse que não era para orar em pé mais na sinagoga, mas era para orar no quarto.
E eu já comentei em vários áudios que quarto é local de intimidade, aonde nós nos relacionamos com o Pai. Por que no quarto na graça? Porque a graça ela é o casamento entre os espirituais e o Pai. E só se relaciona no quarto quem de fato se casou com o Pai. Quem não se casou ainda continua se prostituindo por aí, orando para todo mundo ver nas esquinas, né? Sentado nos melhores lugares para ser ovacionado pelos homens. Ou seja, não mudaram os seus hábitos do que o povo fazia na velha aliança. Continuam fermentando com o engano de buscar um Deus espiritual de forma visível, de forma carnal. E aí acaba se cumprindo o que o Messias fala lá, se eu não me engano, em Lucas 16, né? Ele fala assim que em caso de adultério, o noivo pode se casar com outra. E ali ele está falando dele. Quem era que estava em adultério? Israel. Israel estava buscando Deus nos montes, nos templos, e o Pai disse através da boca dos profetas que o Criador dos céus e da terra não habita em templos feitos por mãos de homens. Basta você ler. Abra sua Bíblia e agora dá uma pausa no vídeo. Isaías capítulo 66, verso 1. Assim diz o Criador, o céu é meu trono, a terra é a escabelo dos meus pés. Que casa vocês edificariam para mim? Que lugar seria um lugar para o meu descanso? A minha mão fez todas as coisas e assim todas elas vieram a existir, diz o Criador. Mas eis que eu olharei para o humilde, contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Olha só, então na verdade ele está deixando claro aqui o profeta que o Pai nunca habitaria dentro de uma casa física, de um templo físico, como o povo de Israel estava tentando naquela época construir. E ele falou, o Pai não habita. E a boca do Pai eram os profetas naquela época. Por isso que o Messias disse, Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas. Por quê? Porque quando o Messias veio, estava todo mundo buscando no templo, estavam buscando nos montes, e os profetas cansavam de dizer que o Pai não estava nesses lugares. Mas o povo insistia. E por quê? É só você ler capítulo 16 de Lucas. Ali quando o Messias fala que em caso de adultério o noivo pode se separar da sua noiva, perceba no contexto todo. Ele está jogando na cara dos líderes religiosos que eles estavam sendo cafetões, eles estavam sendo ali os culpados por Israel estar toda prostituída. Leia lá a parábola, ele diz a parábola do mordomo infiel. Quem era ali o mordomo? Eram eles, foram chamados pelos anjos. Estevão em Atos 7 ele chega a falar isso. Vocês receberam a lei do Pai das mãos dos anjos, mas eles fizeram as pessoas se perderem. Eles fermentaram as leis e o Messias o tempo todo falava sobre isso. Cuidado com o fermento desses homens. Planta que o Pai não plantou. Então ali em Lucas 16, quando ele fala do noivo, ele está falando, eu estou livre agora para me casar com outra. E essa outra é a Israel que busca em espírito. Pois ele disse à mulher samaritana, o Pai busca agora os adoradores em espírito, significando que Israel buscava na carne. E ele falou, agora só quem buscar em espírito é que será aceito. Os verdadeiros adoradores, pois não serão mais carnais, buscarão o Pai em espírito, não precisarão mais ver para crer. E está escrito que bem-aventurados são os que não precisam ver para crer, minha gente. Olha que coisa linda, não precisam ver. Então quem é que precisava ver? Israel. É o que o Pai vem dando de mensagem o tempo todo, falando que eles precisavam ver, por isso que até o Messias veio em carne. Então assim, nós temos que ter esse entendimento de que na graça é mais bem-aventurado quem não precisa ver para crer. Buscam pela fé, como eu gravei um áudio sobre a fé. O que é buscar o Pai pela fé? É como está escrito lá em Hebreus 11. Abraão, por que foi o pai da fé? Porque nunca ninguém chegou nele e falou, olha, sai do meio da parentela. Foi o Pai que falou, ele ouviu a voz do Pai, adorador espiritual. Abel, quem disse para Abel, Abel, oferece um sacrifício bom para mim? Não, ele por si só ouviu a voz do Pai e ofereceu o melhor. Até me desculpe no último áudio que eu falei, eu troquei ali Abel por Caim, me desculpa, mas no contexto dá para entender que Abel foi mais bem aceito pelo Pai. E ninguém disse para ele, ó, você tem que fazer assim, 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 você tem que ir no culto, tem que fazer aquilo, aquilo outro. Não, ele por ser bom, uma pessoa justa, honesta, como Estevão testifica dele, o justo Abel lá em Atos 7, ele por ser assim, o Pai o aceitou. E Caim por ser mau, o texto é claro, leia, Gênesis 4, se eu não me engano, ele fala que o Pai não aceitou Caim porque Caim era mau. Então você percebe que por isso que eles foram escolhidos para serem espirituais. Quem foi que mandou Moisés ir lá e defender o hebreu? Ele em si, ouvindo a voz do Pai, não aceitou ver a injustiça e foi lá defender o rapaz. E ali começou o chamado de Moisés, não na sarça. Na sarça foi o Pai chamando e dando o plano para ele. Mas ali quando ele defende o hebreu, quando ele se coloca na frente para defender, quando ele mata o egípcio, ele estava ali defendendo uma pessoa que estava sendo maltratada.
injustiçado, assim como todo o povo de Israel. E depois o Pai coloca ele então como juiz, como um homem preparado para tirar todo aquele povo, porque no meio de uma multidão toda, só ele foi capaz de se colocar na frente de um injustiçado e dizer: chega, acabou a palhaçada, agora vocês vão ter que se ver comigo. Ele se colocou na frente, você está entendendo? Por amor à verdade, por amor ao próximo, ele se colocou na frente ali para defendê-lo. E nesse momento se cumpre o que o Messias falou: quem morrer por amor à justiça é digno de mim. Ele colocou a vida dele ali, naquele momento, à prova. Podia ser morto, mas naquele momento ele foi digno de receber a palavra do Pai e então ser escolhido para retirar o povo de Israel da mão daqueles opressores, daquelas pessoas que estavam oprimindo eles para viverem bem no suor alheio. Então, voltando aqui para a gente dar a segunda linha de raciocínio, o Messias, quando ele fala que o noivo pode procurar outra em caso de adultério, ele estava se referindo a Israel, que estava prostituída, e ele veio para eles não o aceitaram, né? Porque estavam se divertindo com os seus amantes, adulterando. Então aí ele fala para os líderes, na parábola do mordomo infiel: vocês não foram fiéis ao nosso Criador do Universo. Vocês fermentaram a palavra, e o povo de Israel está tudo prostituído por culpa de vocês. E no final da parábola diz que eles riram dele, zombaram dele quando ele contou essa parábola. Mas sem eles perceberem, eles estavam perdendo a mordomia deles. Estava sendo passada mordomias para outros. E quem eram esses outros? Eram os nascidos do Espírito. Não pense você que são os gentios, porque tem muitos gentios se contaminando com a mulher repudiada, porque ele mesmo diz: quem se contamina, quem se relaciona com a repudiada, ou seja, a mulher que foi abandonada pelo noivo, está em adultério. Então hoje tem muitos gentios, muitos templos por aí com a Arca da Aliança, com castiçal, com sacerdote, com um monte de práticas que foi necessária para Israel, com batismo na água física, com pãozinho físico. E este povo que está praticando essas obras estão mantendo o povo na carne, precisando ver para crer. E por quê? Porque eles ganham dinheiro, continuam lucrando. O Messias disse em Marcos 12, como eu já falei muitas vezes, que estes homens que o mataram, eles iriam viver da herança dele. Leia a parábola da vinha. Ele disse para aqueles homens que também são os cafetões lá, que depois ele acusou eles de terem contaminado a sua noiva, e ele estava agora abandonando Israel por culpa daqueles homens, e ele estava indo buscar a Israel espiritual. Mas lá na parábola da vinha ele fala: vocês me matarão, deixando claro que ele foi morto pelo sistema religioso da época. Esse negócio de que ele entregou a sua vida é claro, como está escrito lá em João. Ele entregou porque ninguém pode tirar a sua vida. Mas ele foi morto porque aqueles homens estavam tão contaminados, estavam tão fermentados, que eles não conseguiam reconhecer o verbo da vida e o mataram. Sabe? Crucificaram o autor da vida, enganados porque estavam sendo fermentados. Era cego guiando cego. Aquele povo que estava na época do Messias já tinha ficado cego por causa de outros cegos que haviam vindo antes e fermentado tudo. E quando o Messias chegou, eles já não reconheciam mais. Então olha que forte que é isso. Na parábola da vinha ele fala: vocês me matarão para viver da minha herança. E esse viver da herança é quando? Antes da morte dele ou depois? É depois, gente. Vamos pensar. Depois que matassem ele, viveriam da herança, e é o que está acontecendo hoje. Esses homens lucrando com a morte do Messias. Eu tenho um áudio no canal falando por que o sistema foca tanto na cruz. É porque eles lucram com a cruz. Eles fazem os seus impérios através da cruz. A prostituta, ela fica poderosa através da cruz. Oh, meu eterno Criador, que mensagem forte, gente. Agora, a segunda linha de raciocínio é a linha de raciocínio de que as 7 igrejas do Apocalipse não eram locais físicos. Eram igrejas, né, que representam tempos. Não sei se você já ouviu falar. Estou falando apenas o que se fala no sistema religioso até agora. A primeira linha de raciocínio é aquela onde as igrejas eram locais físicos mesmo. Como eu já deixei bem claro até agora, que não tem muita lógica isso. A segunda é a questão de que representam tempos. O primeiro tempo é a igreja lá de Éfeso, depois vem a igreja X, igreja de Esmirna, e nós estamos agora na igreja de Laodiceia. Muitos dizem isso. Ou seja, se eles dizem isso, é sinal que eles mesmos não afirmam 100% que lá eram igrejas físicas. E se eram, tinha uma mensagem espiritual para o futuro, como eles dizem. Beleza, mas agora nós precisamos parar e pensar no seguinte: todas as pessoas da nossa época, elas estão no mesmo barco? Porque se nós estamos agora na igreja de Laodiceia, como muitos líderes afirmam, então todas as pessoas da nossa época estão cegas,
mudas, surdas, nuas. Todas as pessoas estão pobres, porque na igreja de Laodiceia ele manda comprar ouro dele, ele manda limpar os seus olhos, comprar colírio para que vejam. Então significa que todos estão cegos, o que de fato se aproxima muito da verdade, porque agora é que muitas pessoas estão começando a enxergar novamente, as testemunhas estão ressuscitando. Agora é que as pessoas estão começando a abrir os olhos e começando a perceber que a prostituta, ela é perigosa. Ela é muito sutil, mas como disse Oséias, a saia da prostituta vai se levantar, vai mostrar para todo mundo a sua nudez. Vai mostrar que ela não tem nada do pai, que ela é uma miserável. Então as pessoas estão acordando. Essa segunda linha de raciocínio, ela até faz um pouco de sentido. Se você achar que eu estou falando um pouco rápido, volta e ouça de novo, porque um áudio desse não dá para gravar muito lento não, porque, gente, é muito forte essa mensagem. Eu estou aqui, tomado aqui para falar essa mensagem, porque ela é muito interessante. Então, a segunda linha de raciocínio, ela é a questão de que nós estamos na época da Laodiceia. Agora, e a terceira linha de raciocínio, que é uma linha que eu vou levantar agora aqui, que eu acho que você vai gostar. Uma linha que faz um sentido muito grande. Para e analisa comigo a partir de agora essa terceira linha de raciocínio. Se você não entendeu até agora o que eu falei, volta, ouve de novo, para você então adentrar comigo agora na terceira linha de raciocínio, que para mim é a mais convincente de todas. Primeira linha de raciocínio. Igrejas físicas com seus pastores, e João mandou a carta só para elas. Nós aqui não fazemos parte daquelas igrejas. Segunda linha de raciocínio. Nós estamos na era de Laodiceia, a última etapa, aonde todo mundo é igual, de acordo com o que muitos dizem. Então, se nós estamos na era de Laodiceia, então significa que a época de Esmirna, de Éfeso, a linha de conduta era aquela. Por isso que eu falei que tem que gravar uma segunda parte para a gente estudar a linha de conduta de cada igreja, para a gente entender. Então nós estamos na época de Laodiceia. E agora vem a terceira parte, que é uma questão de nós pararmos e pensarmos. O número 7 é o número da perfeição. Quando ali é dito para João para ir às 7 igrejas, pode representar, analise comigo, pode representar a totalidade. E esse número 7 representam 7 tipos de espíritos. Porque o espírito conduz o corpo, ele comanda. O mundo espiritual, ele comanda o mundo físico. Tanto é que você não faz nada antes de pensar. Primeiro a mente pensa, depois o corpo age. É o espiritual que comanda. Então quando você está muito fermentado na sua mente, o seu corpo ele obedece. Então nós somos primeiro espirituais, depois carnais. Tente rir quando o seu entendimento está pensando em uma história muito triste. Quando você está muito triste, você não consegue rir. Você pode dar aquela risada falsa, mas aquela risada natural você não dá. Por quê? Porque o seu corpo obedece o que a sua mente diz. Não adianta você estar alegre, rindo, e de repente alguém contar uma história triste achando que você vai chorar. Não vai. Por quê? Porque a sua mente está alegre e o seu corpo, a sua boca, os seus olhos, ela obedece o que acontece na mente. Então primeiro vem o mundo espiritual. E Paulo fala lá em Hebreus 11, verso 3, que o mundo que existe foi feito do mundo invisível, do que nós não vemos. Então precisamos primeiro entender que existe o mundo espiritual. Então quando ele fala ali as 7 igrejas, será que ele não está se referindo a 7 tipos de espírito? Pessoas que o seu espírito não estão perfeitos diante do Pai, que precisam se consertar? Porque se você parar para analisar, todas elas tinham uma brecha. Então quando ele manda a carta para essas 7 igrejas, ele pode estar mandando essa carta para 7 espíritos, 7 pessoas, tipos de pessoas diferentes. Não sei se você já encontrou alguém que pensa igual a você. De repente, essa pessoa que pensa igual a você, ela faz parte de uma dessas igrejas. Não sei se é Esmirna, se é Éfeso, não sei qual. Precisaria ler depois com calma, todas elas, para você ver em qual você se encaixa. Mas o interessante é que a impressão que dá é que é um grupo de pessoas que desde aquela época o pai sabia que existia na face da terra e ele manda uma carta. E o engraçado é que ele diz que cada um desses espíritos, ou seja, cada uma dessas pessoas, ela tem um anjo próprio. Mas esse anjo próprio não é um pastor de uma igreja. Por quê? Isso vai contra o ensinamento de toda a escritura que diz que o Pai não habita em templos feitos por mãos de homens, ele habita em nós. Então quando ele manda uma carta a uma igreja, ele está mandando justamente uma carta a uma pessoa. E esta pessoa, ela tem um anjo. Quem é esse anjo? Aí é que está o detalhe.
Que aí é a questão mais forte que eu acho dessa mensagem, que nós vamos falar agora. Quem é esse anjo que recebe a carta e tem a obrigação de passar para a igreja, que é o nosso templo, para nós? Quem é esse anjo? Para quem já ouviu o áudio sobre Adão e Eva aqui no canal, com certeza essas pessoas já têm uma mente bem mais avançada sobre o que eu vou falar. Porque a nossa mente, ela controla todo o nosso corpo. Você sabe que o que eu estou falando agora não tem como fugir. Você não consegue levantar um braço, uma perna, dar um sorriso, se não for através da sua mente. Como isso acontece em milésimos de segundos, a impressão que dá é que não é ela que comanda, né? A impressão que dá é que tudo acontece de forma natural, mas não, é a nossa mente que controla o nosso corpo. Tem alguns áudios falando sobre a mente no canal que ajudam a entender um pouco. Se a gente parar para analisar, existe um eu dentro de nós aqui que comanda tudo. Não sei se você já passou por aquela situação de querer levantar e tem uma vozinha que fala, fica mais um pouco. Vou usar exemplos básicos para você captar o que eu vou falar. Sabe aquele momento que você pega um troco no mercado e aí você vê que vem a mais, aí tem uma vozinha lá dentro que fala assim, tá a mais. E aí tem uma outra vozinha que fala, mas um pouquinho só, o cara não vai nem perceber. Aí eu te pergunto, é uma briga com você mesmo? Ou não? Essa vozinha, uma fala que pode ir embora, ninguém vai ver, e a outra fala, tem a mais. O que seriam essas vozes, se a gente parar para analisar? Seria a voz da carne e a voz do espírito, vamos dizer assim, para ficar bem fácil o entendimento. O espírito, ele diz, devolva. Devolva porque não é seu. Já a carne que quer se beneficiar, ela diz, não, mas ninguém vai ver, vambora, esse dinheiro você pode comprar um sorvete, você pode comprar um sapato, você pode fazer tantas coisas, dependendo do valor, é claro. Mas, ou seja, a carne e o espírito, como Paulo disse, elas lutam o tempo todo uma com a outra. Só que existe, acima dessa voz, existe um raciocínio ali, um controle lógico que está na nossa mão, de dar ouvido a uma voz ou a outra. Não sei se você está conseguindo perceber, gente, porque isso é forte demais. Existe um eu ali no meio de tudo, que fala, fica quieta a carne, que agora eu vou dar a voz do Espírito. Vou dar ouvido à voz do Espírito. Ou então você pode estar com o espírito fraco, não tem voz para nada, e a sua carne sempre vence. Por isso que nós temos que parar de sermos carnais. Para os carnais existem leis. Por isso que Paulo fala que a lei é para os carnais. A lei é para as pessoas que precisam de leis. São pessoas carnais, porque a carne, para ela ser domada, a carne não tem raciocínio. Ela quer tudo, ela quer tudo. Então a carne, para ser domada, ela precisa de leis. Já o espírito não. Então quando o espírito está forte, a carne está fraca. A carne não tem poder para fazer nada. Só que quem comanda isso, quem controla isso, é o nosso eu. É o nosso raciocínio. E é esse raciocínio, no meu ponto de vista, que o sistema mata. Porque quando o sistema ele embebeda esse raciocínio, o que acontece? Você já perde o controle da situação. E aí você muitas das vezes se torna carnal, sem perceber. E principalmente quando se diz que o que você faz na carne é espiritual, que é isso que o sistema faz. Você vai na igreja cantar uma música, eles dizem que isso é louvar a Deus, é espiritual. E aí você acredita que isso é espiritual, só que isso é carnal. Porque você está ali com o seu corpo balançando, cantando, aquelas letras criadas em laboratório. Se fosse pelo menos letra que vem do seu interior, do seu íntimo, uma letra que não precisa nem ter rima, mas como Davi, né? Davi cantava, mas vai ver as letras dele, tenta pôr uma rima ali. Eram músicas que saíam do seu coração, eram letras dele. Agora as pessoas por aí hoje, os cantores gospel, eles criam as próprias letras da mente deles, as suas rimas, colocam música, né? Ritmos e depois fazem com que essas músicas se tornem sucesso na mente das pessoas e as pessoas não cantam mais de si. Elas repetem o que foram criadas. Então isso se tornou carnal, não é mais espiritual, não é mais da sua vontade própria, está vindo de alguém. Então isso é carnal, só que você aprende que isso é espiritual. Você vai buscar a Deus dentro de um templo físico. Só o fato de você sair da sua casa e ir para um local buscar um Deus que ele é invisível, que ele é onipresente, você já está sendo carnal. Por quê? Porque um Deus que é onipresente, uma pessoa que é espiritual, ela tem a consciência de que ele está com ela em todos os lugares. E isso é ser espiritual. Isso é o seu eu estar lúcido. Só que quando o seu eu está embriagado, você vai para um local buscar esse Deus com uma hora marcada. Aí você vai orar para os outros verem. Você esquece de tudo que o Messias ensinou. Tudo. Sabe? Parece que você está realmente embriagado. Porque a pessoa, quando ela está embriagada, ela não se lembra de nada.
O Messias, ele deixou claro na oração dele: nós não devemos mais pedir perdão para o Pai, mas entender que nós somos perdoados pelo Pai quando perdoamos o nosso próximo. Mas as pessoas, embriagadas como estão, continuam indo nesses lugares pedir perdão para ele dos seus pecados. E Paulo, provando como tinha tido um encontro com o Messias ressuscitado, ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Ele não falou para ir para o templo pedir perdão, ele disse para confessar para quem você errou, assim como o Messias também falou. Está em dívida com o teu irmão? Tem alguma coisa que está balançada entre vocês dois? Vai lá, faça as pazes, não deixe o sol se pôr sobre dívida alguma. Olha que coisa linda, o Messias deu todos os ingredientes para nós vivermos como irmãos de fato, e não como ladrões, um querendo roubar o outro, prejudicar o outro e depois ir para um templo pedir perdão. O cara vende o carro lá mais caro, vende o carro quebrado, não tá nem aí, e depois chega pro culto lá, levanta a mãozinha pro céu: ô Pai, glórias te dou porque eu não sou como os outros pecadores, só porque tá indo dentro de um templo. Vai se converter de fato. Pessoas assim são pessoas que estão com o seu eu embriagado. A mente está cauterizada. Paulo chega a falar, né? O Deus desse século que cauteriza a mente. Então, pelo fato de se estar com a mente cauterizada, não ouve a voz do Pai. Ou seja, como se a porta do templo estivesse com uma pedra, um túmulo mesmo. A pessoa está dentro de um túmulo e não ouve a voz do Pai. E eu espero que você já tenha compreendido que a porta do nosso templo é o nosso ouvido. O templo do Altíssimo é o nosso ouvido. É aqui que entra todas as informações que vão para a mente. E essas informações, se estiverem contaminadas, fermentadas, elas contaminam a mente. Você está entendendo? Por isso que está escrito que a fé vem pelo ouvir. Quanto mais ouvimos a palavra pura do Pai, mais a nossa mente fica fortalecida. E com isso, a carne não tem poder sobre o espírito. Agora, quando a pessoa ouve palavras fermentadas, o eu dela, a mente onde o Pai comanda, o templo dele, onde ele está sentado, mas muitos estão sentados com o anticristo, palavras contrárias do Messias, este eu está embriagado. Por isso que a Bíblia fala, né? Não vos embriagueis com o vinho que há contenda. E o vinho que há contenda é o vinho da Babilônia, onde você se torna um bêbado 24 horas por dia, porque você está o tempo todo bebendo desse vinho, ouvindo louvores, principalmente louvores que levam as pessoas para a carne, né? Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Louvor carnal. As pessoas ficam felizes em ir para um local, buscar um Deus que é onipresente, com hora marcada, cantar louvor, sendo que o tempo todo na palavra está escrito que louvar a Deus é ter uma vida justa diante do Pai. E o próprio Messias em João 5 disse que ele não aceita louvor de homens. E as pessoas são ensinadas dentro desses templos, ou seja, dentro dessas prostituições, que elas devem louvar a Jesus. E quando chegam lá, aprendem e fazem isso e começam a louvar a criatura no lugar do Criador. Ou seja, buscar a esse Jesus carnal e não o Messias ressuscitado, como disse Paulo. Porque quem busca o Messias ressuscitado não ora para os outros verem. Ela se torna de fato espiritual. Ela não pratica mais obras da carne, porque mais bem-aventurados são os que não precisam ver. Então para que ela vai num lugar? Por que ela tem homem para seguir? Por que ela tem rituais? Tudo isso acaba quando você busca o Messias ressuscitado. E olha, eu lembrei agora de um louvor que eu cantei muito na igreja, que era aquele: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não sei se você conhece. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Eu te pergunto, gente, ele não estava lá antes? Ou melhor dizendo, ele não estava com a pessoa então? Quando ela foi lá para aquele templo, ele não estava com ela? Só estava quando ela chegou lá? Aí ela chegou, ele estava lá primeiro, chegou primeiro que ela. Olha só, que Deus pequenininho esse, meu Pai amado. Um outro entendimento que é muito passado para as pessoas é buscar o Espírito de Deus, buscar o Espírito do Pai. Eu não consigo entender quando Pedro fala lá em Atos 2, que o Espírito do Pai, se cumprindo com o que o profeta Joel disse, foi derramado sobre toda a carne. Toda carne. Gente, não tem lógica esse entendimento de que eu tenho que buscar o Espírito do Pai. O que nós temos que fazer é abandonar o vinho da Babilônia para poder ouvir a voz do Pai. Porque abandonando o vinho você desembriaga o seu eu. Você precisa parar de comer os fermentos que eles dão. E quando você começar a ouvir a voz que vem direto do Pai, assim como o Messias fez lá no deserto, porque aquela passagem do deserto eu tenho um áudio no canal falando sobre ela e ele é esclarecedor. Você vai entender que ali é uma questão toda espiritual quando o Messias estava ali. Ele estava representando justamente o seu eu ali, porque naquele momento foi oferecido para ele pedras, né, para transformar em pão. Pegar aquilo que é espiritual e transforme como sendo verdade, coma disso. E o Messias recusou.
O Messias não aceitou, ele preferiu continuar jejuando da podridão da Babilônia e comendo do pão que vem da boca do Pai. Ele não transformou pedra em pão, ele quis continuar comendo da comida espiritual que vem da boca do Pai. Quando você come essa comida, aí sim você começa a ouvir a voz do Pai, praticar o que ele ensinou. E não ficar comendo desse ferimento que eles dão nos templos, aceitando transformar pedra em pão. Chamar de espiritual aquilo que não é espiritual. E se você acha que eu estou falando besteira, leia o que Zacarias falou no capítulo 7 sobre o jejum. Se o jejum que o Pai quer é ficar sem comer comida física, será que o Messias iria se opor ao que o profeta disse? E Isaías capítulo 58, que deixa claro que ficar sem comer não é o que o Pai pede. O Pai pede é a justiça, é o amor ao próximo. Isso de fato é o jejum. É o jejum de fazer coisas erradas. Jejuar de fazer as vontades da carne para que o seu espírito cada vez se fortaleça mais. E só consegue fazer isso quem tem o seu eu, o seu anjo de pé diante do Pai. E eu vou falar sobre isso agora. Mas antes, deixa eu só fazer um outro resumo aqui para finalizar. Eu tenho um áudio no canal falando sobre Romanos 7, quando Paulo fala que nós devemos nos relacionar com o Messias ressuscitado e não o Messias morto. Inclusive ele fala que quem busca o Messias morto, ou seja, as leis, porque o Messias que morreu no madeiro, ele representa as leis. Quem busca esse Messias está em adultério diante do Pai. O mesmo que o Messias falou quando ele se referiu a se contaminar, ou se misturar, ou se relacionar com a mulher repudiada, que eram o que? As práticas de Israel para buscar um Pai em espírito. Práticas que foram rejeitadas pelo autor da vida. Olha que forte que é isso. Mas vamos aqui entender melhor sobre esse anjo, sobre esse eu que controla o nosso corpo. Porque essa carta, ela, no meu ponto de vista, ela foi direcionada ao nosso eu, o nosso anjo. Que quando esse anjo está conectado ao Pai, ou seja, ligado no templo celestial, nós temos um domínio sobre nossas vontades e desejos. Passamos a enxergar o mundo espiritual, carne e espírito, e com isso conseguimos vencer a guerra que existe entre essas duas forças, né, que estão em nós. Eu gravei no áudio sobre a passagem de Adão e Eva, a questão de que esta passagem pode ser uma parábola, onde o jardim é o nosso entendimento, local onde o Pai, quando criou o ser humano, ele habitava. Por isso que ela fala que ele vivia ali no jardim com eles, né, com Adão e Eva. E esse Adão e Eva, ele pode representar ali o nosso eu, que tem poder de escolhas. Aí você vê o fruto, né, que eles não podiam comer, mas existiam muitos outros que eles poderiam. Paulo fala sobre essa questão dos frutos, quando ele diz frutos do espírito e frutos da carne. E você vê que Paulo deixa claro também que quando você come o fruto da carne, você morre. E quais são os frutos da carne? Ele diz lá em Gálatas 5, né? A imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, o ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Então você percebe que todos esses frutos são os frutos da carne. Aí a gente para e pensa, mas lá falou que era uma árvore, né? E nesta árvore continha o fruto proibido. Aí quando a gente lê Tiago fala no capítulo 1 ou capítulo 2, ele fala que o que dá luz ao pecado é a cobiça. Então, a cobiça, ela é o principal atalho para você pegar o fruto ali, o principal caminho para você pegar um desses frutos, que é a cobiça, é a imoralidade, tantas essas coisas. Então quando você cobiçou, e lá o texto de Gênesis fala que a Eva viu que era desejoso para comer o fruto, e aí ela comeu, depois deu para o seu marido e tudo mais, a gente conhece a história. E existiam os frutos que se ela comesse, ela não morreria. Paulo chama também de frutos do Espírito. No mesmo texto ele fala sobre os frutos do Espírito, que ele chama de amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, se a gente parar para analisar, ele diz ainda que contra esses frutos não há lei. Ou seja, não há lei para quem é espiritual. Olha que interessante, gente, isso. Se a gente ainda se aprofundar mais um pouco, lá em Romanos, quando Paulo fala que acabou a lei, né, que agora estamos livres da lei, se a gente parar para analisar, por que ele diz isso? Ele está se dirigindo às pessoas nascidas do Espírito, as pessoas que agora buscam o Pai de forma espiritual. Elas começam agora a ter o Espírito dominando a sua carne. Aí elas não praticam mais as obras da carne, mas agora praticam obras espirituais, de amor, bondade, longanimidade, para com o próximo, é claro. E aí automaticamente essas pessoas, elas estão livres das leis, porque não há lei para quem é espiritual. Se você ama, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai prejudicar ninguém. Inclusive tem muitas pessoas que confundem, e eu também já confundi muito, aquela passagem quando fala que o diabo perdeu o seu poder na cruz. Ele perdeu o poder para aqueles que buscam o Espírito, para aqueles que não se embriagam mais, o seu eu não está embriagado.
ela tem domínio próprio sobre a situação, ela come dos frutos espirituais. Então essa pessoa, o diabo não tem poder sobre ela mais, porque o diabo ali representa a sua carne, representa a sua vontade de vencer o espírito, porque quando você é carnal, aí você precisa de leis, você precisa de regras, de tutores, um monte de coisa. Agora, quando você é espiritual, tudo isso acaba, mas para isso, Paulo está direcionando aos espirituais, e não para todo mundo, como dizem por aí. O sistema religioso muito se fala sobre esse verso, só que vivem expulsando o diabo dentro dos templos das pessoas. Então, peraí, não perdeu o poder na cruz? Por que que eles continuam expulsando até hoje? É porque essas pessoas que estão aí na mão deles, elas estão bêbadas, fermentadas, com a mente cauterizadas, e eles usam elas como meretrizes, como prostitutas para atrair outras pessoas. É como se fosse uma cena sexual. Quando a gente vê uma cena sexual, não instiga? Você não fica com vontade também? Então é por isso, eles usam essas pessoas nas televisões, nas rádios, como testemunhos, para atrair outras pessoas também, para também vir e se relacionar com eles. E quanto mais essas pessoas se relacionam com eles, mais distante do Pai elas ficam. Mais o seu anjo está embriagado ao ponto de não passar para elas as informações necessárias de que elas precisam. Que elas precisam buscar o Pai espiritualmente para poder então estar viva diante dele. Do contrário, está morta. Aí vem o Messias e diz: desperta até tu que dormes. Paulo fala e o Messias fala: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E este morto é este eu. O eu está morto. E se a pessoa crer na palavra do Messias, esse eu ressuscita, ele se desembriaga, ele abandona toda a prostituição e ele começa agora de uma maneira consciente dominar a sua vida com um dos frutos que é maravilhoso, que é o controle próprio, né? Bom, vamos caminhando para o final, aonde agora eu vou falar um pouco sobre esses anjos, que algumas passagens deixam claro de que esse anjo é possível ser de fato o nosso eu. Olha como a Bíblia é um livro todo espiritual. Foram usadas maneiras físicas de nós entendermos, né, para que nem todos pudessem ver. Mas o livro selado, ele é aberto àqueles que buscam espiritualmente. Inclusive tem uma passagem riquíssima sobre isso que eu estou falando, que está lá em Mateus 13, quando o Messias ele acaba de proferir uma parábola e os discípulos perguntam para ele, né, no verso 10 de Mateus 13. Olha que lindo isso daqui. Por que você fala por parábolas? Eles perguntaram para o Messias e ele disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a muitos não é dado. Ou seja, não é para todos entenderem. Olha que forte isso daqui. O livro está selado, só entende quem é espiritual. Quando se é espiritual, então automaticamente você abre os tesouros, ou seja, no caso é aberto os tesouros do céu para você. Forte isso, né? Será que foi essa a chave que o Messias deu para Pedro? A chave que abre os tesouros do céu? Nossa, gente, é fortíssimo, né? Quando se recebe então essa chave, né? O mundo espiritual é aberto aos nossos olhos e nós passamos a dar vida à letra, de fato, como Paulo disse, né, que a letra mata, mas o espírito dá vida. Quando somos espirituais, passamos a enxergar esse tesouro que de fato está escrito que aquele que encontra vende tudo o que tem para poder usufruir. É riquíssimo isso, gente, riquíssimo mesmo. Vamos lá, para caminhar para o final. Em Mateus 18, tem aquela passagem quando o Messias fala para não desprezar os pequeninos, né? E ali a gente aprende o tempo todo que ele está falando das crianças, literalmente. Já tem um áudio sobre isso no canal, mas vai ficar mais completo agora nesse áudio. O sistema religioso, eles como enxergam muito o carnal, sempre foca que ali é criança. E não, se você ler o contexto todo, primeiro, ele vai falar a parábola da ovelha perdida. Então quando ele fala dos pequenininhos, ele está falando de algo que as crianças têm que ele quer em nós. É uma comparação, criança, comparação com o que ele quer, uma parábola. Inclusive no verso 19 de Mateus tem uma outra passagem ali no verso 13 e 14 que ele fala sobre a mesma coisa e ele chega a dizer assim, que o reino do céu são daqueles que são semelhantes a elas, às crianças. Algumas passagens falam que o reino do céu são das crianças, mas ele fala em algumas traduções que é para aqueles que têm a semelhança de uma criança. É no verso 14 que ele fala, né, deixar vir as minhas criancinhas, não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em outras traduções fala que o reino de Deus são para aqueles que são semelhantes a elas. Você vê que ele está fazendo uma comparação. Então ali os pequeninos não são criancinhas, no céu não é uma creche, não. São pessoas inocentes, que ainda não foram fermentados pela Babilônia. Por isso que ele diz a parábola aqui no verso 18, sobre a ovelha perdida, ele usa o exemplo da criança.
Porque as ovelhas perdidas são aqueles que não mais têm o contato com o pai, não são mais as suas criancinhas, perderam a sua inocência, ou seja, não são mais espirituais, penderam para a carne. Você está entendendo? É muito ilógico aqui em Mateus 18, quando ele acaba de falar de que nós não podemos desprezar os pequeninos e tal, e daqui a pouco no verso 11, né, ele falar que o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Quem é aqui que ele está se referindo como perdido? São aqueles que não são mais as criancinhas. Perderam a sua inocência. As serpentes contaminaram, envenenaram, cegaram. Aí essas pessoas viraram também mini serpentinhas. Porque a serpente, como eu já gravei em outros áudios, ela é cega, ela é surda. Por isso que o Messias chamava aqueles homens de cegos, de surdos, né? Ouvidos incircuncisos, como disse Estevão. Porque eles eram as serpentes que envenenavam o povo e distanciavam o povo do pai. Por isso que ele fala, ai daquele que fizeram se perder. Ele estava falando com os líderes. Vocês fizeram muitas criancinhas se perderem. Ai de vocês. Vocês estão perdidos na mão do Eterno Criador, porque fizeram as criancinhas se perderem. Deixem elas vir a mim, disse ele. A mim. Mas tudo isso que eu falei, o mais interessante do verso está aqui no verso 10, quando ele fala assim, ó. Não desprezei nenhum dos meus pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Os seus anjos. Como assim, os seus anjos? Fala para mim. O que será que ele está querendo dizer? Que os anjos das criancinhas estão diante do Pai, diante da face dele no céu? Se quando somos semelhantes a uma criança, então o reino do céu é nosso, significa que quando somos criancinhas, o nosso anjo, o nosso eu, está ligado ao Pai. Está conectado a ele no templo celeste. Templo que o Messias aspergiu seu sangue, inaugurando então o seu reino para os nascidos do Espírito e não mais para os carnais. Quando vem as serpentes oferecendo os frutos da carne e a gente aceita, o nosso anjo, ele perde o seu contato com o Eterno Criador. Ele se torna um caído. Será isso que lá em Apocalipse 12 diz? Que Satanás, ou seja, os nossos desejos carnais, eles se opuseram ao Espírito e derrubaram 1/3 dos anjos. É engraçado que no texto fala Satanás, a antiga serpente, né? Serpente desde lá do Éden, mas esse Éden, como eu já disse, pode não ser literal. Pode ser a nossa mente. É uma briga interna. Ai, gente, aí eu vou mais longe porque o entendimento não para aqui. Gente, lembra que quando eles foram tirados do paraíso, o Pai fechou o paraíso, eles não tinham acesso mais, se tornaram carnais até a vinda do Messias. Um ou outro recebeu o Espírito do Pai, mas não mais de forma generalizada. Aí vem Joel e profere que o Pai iria derramar seu Espírito sobre todos. Vem o Messias, cumpre isso. Abre então agora as janelas do céu e derrama chuva. E ele diz em alto e bom som, não vos deixarei órfão, recebam o Espírito do meu Pai. Ele não vai mais descer sobre um ou outro, agora é sobre todos. E nisso as pessoas começam a abrir o seu entendimento, se abandonar a Babilônia. E surge no meio deles um amor jamais visto, onde todos começam a vender tudo o que tem para ter tudo em comum, como diz lá no livro de Atos, no capítulo 2. Um amor que não existia na velha aliança, porque eles não comiam desse fruto. Eles só comiam frutos carnais, por isso tantas mortes, tantas coisas horríveis, mas precisava acontecer. E quando chega na nova aliança, após o Messias abrir as janelas do céu, as pessoas têm agora a oportunidade de voltar a comer dos frutos do Espírito, amor, bondade, paz, longanimidade, coisa que eles nunca tiveram enquanto estavam presos na carne, porque não tinham o entendimento espiritual aberto, porque foram envenenados pelas serpentes. E o principal, quando o Pai fecha o Éden, o paraíso, quando o Messias vem e rasga o véu do templo, não significa de fato o paraíso se abrindo novamente para nós agora entrarmos com força, como ele diz, entrarmos no reino com força, porque as serpentes não deixam, elas não querem abandonar o osso, mas ele fala, mete o pé no peito, entrem no reino do Pai à força, porque quem entrar vai comer frutos deliciosos e vai poder encontrar a vida em abundância que ele prometeu. Oh, coisa linda, gente! Leia a partir de agora as cartas às igrejas do Apocalipse e procure nelas qual você se encaixa. Eu já sei qual eu me encaixo. Deixe no seu íntimo e procure fazer aquilo que está escrito que você não faz, para que você possa ir brilhando, brilhando até ser o dia perfeito.
Na história de Sansão, pesquise aí na sua Bíblia a história de Sansão, quando é dito à mãe dele que o pai levantaria um que venceria a Babilônia. Eu tenho um áudio sobre Sansão esclarecedor no canal, se você nunca ouviu, ouça. Sansão, nascido da estéril, representando os filhos espirituais, filhos que demoram para nascer, mas quando nascem, abalam a estrutura da Babilônia. Mesmo cegos, mesmo que sofreram tanto na mão da prostituta, perderam o seu poder, que o cabelo ali representa o poder, a santidade, é o anjo ligado ao Pai. Vem alguém e corta esse laço, corta esse vínculo, e você se torna um cego. Mesmo assim, se você buscar com toda a sua força, o reino foi dado agora realmente para os cegos, para os coxos, para os mancos, disse o Messias. A ceia para quem foi preparada, eles não souberam valorizar. Agora o Pai busca os cegos, os mancos, os coxos, os necessitados. Mas assim como Sansão, mesmo cego, você é um forte candidato para abalar toda a estrutura da Babilônia. Se você resolver entrar no reino espiritual do Pai, abandonar as serpentes e começar a ser um servo espiritual. Que o seu anjo hoje se desembriague, se descauterize para poder estar diante do Pai novamente. Para que toda a sua palavra esteja em você de forma simples e natural, sem forçação de barra. É pelo Espírito, não é por força nem por violência. Todos os anjos na Bíblia que foram enviados para falar com alguém, se você pesquisar, muitas passagens deixam brechas, eu creio que tentaram esconder, mas não conseguiram, de que eram homens. Não era um anjo de auréola com asa, brilhante, aquela coisa toda como o sistema coloca na nossa mente. Na história de Sansão mesmo, lá fala, um homem veio até mim, disse a mãe de Sansão quando foi falar para o seu esposo. Era um homem, mas com certeza era um homem que tinha o seu anjo conectado ao Pai e que ouvia sua voz. Na história de Ló, para Ló eram 2 anjos chegando, mas para aqueles homens da cidade, eram 2 pessoas, 2 intrusos que estavam entrando na casa de Ló, e Ló era estrangeiro. Ló não poderia levar mais ninguém para a cidade de lá onde ele estava. E ele levou 2 homens. Quando eles veem esses homens entrando na casa de Ló, eles vão lá para tentar fazer o pior com eles. E aí você lê lá em Ezequiel, quando fala que o pai enviou aqueles homens para tirar Ló de lá, porque aquela cidade haveria de ser destruída, porque eles não tinham amor ao próximo. Amor ao próximo. Leia na sua Bíblia, Ezequiel capítulo 16, a partir do verso 44, quando fala que Jerusalém foi pior do que Sodoma e Gomorra. Isso ninguém fala, né? Aqui no verso 49 diz o seguinte: a iniquidade de Sodoma, tua irmã, foi a soberba, fartura de pão, próspera, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Eram soberbos, e isso era abominação diante de mim, pelo que tirei o seu lugar. Ezequiel capítulo 16, do verso 44 em diante. Finalizo lendo os últimos 2 versos aqui do capítulo 1 de Apocalipse, quando ele fala sobre a questão de João falar para as 7 igrejas, e ele explica o que são essas 7 igrejas e os 7 anjos. Ele fala: escreve, pois, as coisas, verso 19, que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos. Estamos diante do Pai. Lembra do verso lá, Mateus 18? Só está diante do Pai aqueles que ainda não foram contaminados, ou que, mesmo estando contaminados, reconhecem os seus erros, assim como Zaqueu, a mulher samaritana e tantos outros que preferiram ouvir a voz do bom pastor ao invés do falso pastor. Ele fala que é o candeeiro de ouro. São as 7 igrejas. Qual delas será que nós somos, hein? Que o Pai abençoe o seu coração e fale muito ao seu entendimento através dessa mensagem. Eu não consigo fazer uma mensagem 100% completa, porque eu também não conheço tudo, não sei de nada. Gravei pelo Espírito essa mensagem, e que o Pai possa falar ao seu coração através dela, assim como falou no meu. Que o Pai abençoe a todos.